Oi! Você se lembra que em 2015 o rompimento de uma barragem em Mariana derramou uma quantidade enorme de lama tóxica no rio Guaxaló do Norte até a foz do Rio Doce, que deságua no Oceano Atlântico? Ao longo desse trajeto, várias cidades foram afetadas, assim como alguns povos tradicionais, como os Krenaks. Este povo está na região há séculos e foi alvo de perseguições desde a época do Dom João VI no Brasil. Ao longo do tempo, eles foram expulsos de suas terras várias vezes, mas sempre voltaram. Ao longo da aula, preste atenção nos costumes que serão apresentados e por que a região do Vale do Rio Doce é tão importante para os Krenaks. Não esqueça de tomar notas. Se o nosso povo não tivesse uma força espiritual muito grande de relação com o Rio Doce, que é o Atu, com as pedras sagradas, com as pedras pintadas, já tinha sido extinto. Nunca tivemos em outro lugar. Sempre moramos, sempre habitamos em todo o Vale do Rio Doce, né? Meu povo é orgulho, né? É orgulho praticamente, vamos falar do Brasil, porque é um povo que vem ao longo de décadas e décadas lutando contra poceiro, contra a ditadura, contra o governo, né? E hoje é as empresas, a usina. A partir de 1808, com a chegada da família real portuguesa no Brasil e a decretação de guerra justa aos botocudos, né, que é um decreto de Dom João, mais especificamente em 13 de maio de 1808, os botocudos começam a passar por um processo de extermínio mesmo, né? Há uma ação direcionada do Estado em relação aos botocudos. Há um estabelecimento de divisões militares no Vale Rio Doce para ocupação do território e extermínio dos botocudos. Isso se processa durante um longo tempo. Dos povos que habitavam o Vale Rio Doce, basicamente a gente pode dizer que os grandes sobreviventes são os Krenak. A gente pode dizer que a ocupação formal do Vale Rio Doce ela se dá com a implantação da estrada de ferro, né, isso já no início do século XX. O fio condutor é a resistência, é a resiliência deles. Em 1920, o estado de Minas Gerais doou à União 2.000 hectares, mais ou menos, e mais 81 lotes de terra. Correspondiam mais a uma parte do território original Krenak. Eles, depois disso, em 53, sofreram um primeiro exílio. Eles falam exílio, eu acho interessante, para o posto indígena Mariano de Oliveira, que corresponde ali à atual terra indígena Machacali. Era uma política completamente equivocada do SPI, que entendia que índio era tudo índio, então misturam-se os povos, né? Quando eu estava com 12 anos, eles tiraram nós daqui e levaram para Machacalise. Nós, para sair de lá, nós fugimos. Saímos escondidos, né? E se caçasse um carro, um tempo para embarcar, eles pegavam aí e prendiam e voltavam para trás. Aí nós ficamos lá 2 anos, aí não demos certo lá e aí voltamos para trás, né? Aí gastamos 95 dias a pé, vindo de lá para cá. Aí tinha só uma arazinha lá, que já tinha entregado aqui tudo para os fazendeiros, né? Aí tinha uma arazinha lá embaixo, de 3 arqueiros. Aí nós ficamos lá. Mas lá também já tinha um tomador de conta. Nós podíamos só morar, não podia plantar, não podia fazer nada.
Aí nós vivíamos por conta do Rio Doce, pescando, caçando. 10 anos depois é implantado aqui o Reformatório Krenak, em 69, que nada mais era do que a chave de abóbada de uma polícia de costumes. Eles eram colocados ali, mas havia técnicas de tortura também. Eles eram mantidos presos em celas dentro do reformatório e uma delas era uma solitária, que os Krenak chamam de cubículo. Não era servida alimentação, onde tinha um pau de arara e tinha um dispositivo que ficava pingando água ininterruptamente, dia e noite. Nos anos 70, em 1972, aí já não era mais o SPI, era a FUNAI, mas a política permanece a mesma. A gente está aí dentro de um governo militar e, consequentemente, o povo Krenak é retirado da sua terra, é levado para a Fazenda Guarani, né, junto com os Pataxó. É o período em que as terras que antes ocupadas pelo povo Krenak, elas são legitimadas pelo governo do estado de Minas Gerais e entregues aos fazendeiros. Então, nesse momento, os fazendeiros receberam um título de propriedade daquela terra que foi entregue pelo governo do estado de Minas. Eles jogaram na justiça e disseram para tirar os fazendeiros, tirou os índios outra vez. Levou para a Fazenda Guarani. Aí depois nós passamos lá 7 anos lá na Fazenda Guarani. Esse exílio ele dura até 1980, né, no qual acontece um episódio ambiental no Vale Rio Doce, que foi a enchente de 79, né, que tem uma marca muito forte na mentalidade da população que vive o Vale Rio Doce. E o povo Krenak entende isso como um elemento religioso. Para o povo Krenak era um sinal do Rio Doce, então vejam que há uma dimensão sagrada muito forte desse povo com o Rio Doce. Era um sinal do Rio Doce para que o povo devia voltar para sua terra. E eles retomam, então, numa trajetória épica, eles saem do município de Santa Helena a pé, vão até Governador Valadares e lá pressionam a FUNAI para que eles retomem a sua terra. Eu lembro muito bem que teve uma época que isso aqui estava invadido por pessoas não índias e aqui estava uma verdadeira fortaleza que o nosso povo não ia entrar aqui nunca, se não fosse o Rio Atu. Isso foi em 79. O Rio Atu, em 79, ele arrancou a estrutura que tinha aqui tudo e o povo nosso estava já esperando isso acontecer para entrar. Assim que isso aconteceu, o povo nosso entrou e não saiu mais. Ao retornarem ao Vale Rio Doce, né, no município de Resplendor, eles vão ocupar uma pequena faixa de terra nas proximidades do rio e ao longo do tempo começa uma luta social, política e judicial pela reintegração de posse da terra que originalmente pertence aos Krenak, e eles só vão ter a demarcação do território e a reintegração de posse dessa terra já nos anos 90. Aí é que vai ser, de fato, delimitado a reserva indígena Krenak, hoje com aproximadamente 4.000 hectares, né, isso 2 décadas depois, né, do primeiro episódio de retirada dos Krenak da sua terra original. A guerra justa declarada aos Botocudos em 1808, acho que a gente ainda vive ela, porque eles não cansaram em tentar matar o nosso povo, em levar a cabeça de Krenak para fora do país. Agora aí veio a questão da ditadura, mais recentemente esses projetos de desenvolvimento que tem, isso afronta diretamente a cultura Krenak, né? Principalmente com a construção da hidrelétrica, com a construção da ferrovia e agora com o rompimento da barragem. Foram guerras declaradas, né, ao nosso povo e até hoje existe isso, né? O próprio crime ambiental que aconteceu com o nosso Rio Doce é uma guerra declarada, né? E há muito tempo nosso povo vem lutando contra isso. E a gente se apega à nossa cultura, à nossa força de lidar com o rio, com a caça, com a pesca. É isso que nos mantém vivos.
pedras nossas sagradas, eles estão arrancando para levar lá para baixo. Estão arrancando tudo as pedras sagradas. Muita revolta, né? Porque foi um lugar sagrado, o lugar onde nossos antepassados deixaram suas marcas, né? E tá tirando desse jeito, não ter consideração nenhuma, é muito triste. Olha, isso é uma falta de respeito com nós, com a nossa cultura, né? Que é o único movimento que hoje está vivo aqui da marca dos nossos antepassados, que nós vivemos nessa terra há várias gerações. E hoje eles estão acabando de pouquinho a pouquinho com tudo, né? Sempre querem destruir mais e mais. Já há uma determinação judicial, a partir de uma ação que foi ajuizada pelo MPF em dezembro de 2015, para que a FUNAI conclua em um ano, em dezembro de 2017, o processo de delimitação e identificação do território Krenak de Sete Salões, que é o território sagrado deles. Por que essa determinação? Primeiro porque o território original dele era muito maior do que esse que eles ocupam hoje. Segundo, que por ser um território sagrado, isso é uma forma de compensar um dano espiritual. Nós estamos esperando o Sete Salão, porque lá nós encontramos um pouquinho mais de recursos, a gente consegue viver um pouquinho melhor, entendeu? Porque lá tem bastante água, tem matéria-prima para fazer esses artesanatos. Hoje em dia está um pouquinho meio difícil de entrar lá, por causa os fazendeiros que tem lá. Quando a gente entra lá para poder pegar uma matéria-prima, eles falam que estão invadindo. É meio perigoso entrar lá, então a gente está com essa esperança de conseguir essa integração de posse para a gente de volta mais breve, entendeu? Então eu acho que isso vai trazer um pouco de sorriso pro povo, né? Esses lugares tipo aqui com as pinturas, que traz as forças pra gente, Sumaré. O povo tem muita ligação com a natureza aqui, né? E que estão destruindo, mas mesmo assim nós puxa força para lutar sempre. Nós não podemos deixar nossa cultura morrer. Então, a cada dia a gente tenta ser mais forte, cultivar cada vez mais para que possa ser eterno. Nós, os Krenak vivos. Hereré. O rio Atu, ele sempre motivou o povo nosso a voltar, né, a morar aqui, porque todas as vezes que o povo nosso foi expulso daqui, né, o povo nosso ia embora, né, ia levar da força e sempre voltou. É essa força que nós temos quando a gente fala que o Atu, ele tem vida, ele tem espírito. É o Atu, o rio que fala. Então ele falou com o nosso povo que estava na hora de voltar para casa.
Eu sou Itamar Krenak, do povo Krenak. Meu nome na língua é Batik. Antes de nascer, nossos pais, né, nossas mães nos colocam. E eu vou falar aqui sobre o nosso rio, que hoje está morto, né? Foi brutalmente assassinado, né? Parte da nossa cultura, da nossa história, também está morto com o rio. E esse problema ele está fazendo com que o povo nosso mude a forma de viver, a forma de caminhar, né? A forma de praticar a nossa cultura, a nossa religião, né? A nossa alimentação, que é a base do peixe, da caça, né? Que vivia no rio. O rio, ele tem um espírito, né? Ele tem um espírito que faz parte da nossa cultura, que faz parte do nosso povo. O Atu-On, quer dizer, o rio que fala com nossos espíritos, que nos alimenta, né, espiritualmente, que traz a força e a energia para nós caminhar, para nós viver o nosso dia a dia, né, que a gente ensina as nossas crianças, que a gente traz essa força para dentro do nosso pensamento, né, do nosso ser indígena, né? Quando tira esse espírito, a gente fica vulnerável, né? A gente está sem a vida que a gente necessitava, que a gente busca nele a força, né, que é o ritual com o rio Atu, e que é o pai que sempre alimentou o povo nosso, né? Ela sacia a nossa sede e sacia o nosso espírito também, entendeu? Então é esse espírito que sempre nos fortalece e que hoje não existe por causa desse problema todo, entendeu? Como a gente perdesse uma pessoa que a gente sempre viveu com ela e gostou muito, né? Então, assim, quando nós o consideramos como pai ou a mãe, né? E a gente sabe que a destruição, né, por parte das empresas que causou o Rio Doce, ele matou uma pessoa importante dentro da comunidade Krenak. Ele destruiu uma pessoa importante para o povo Krenak. Então, tirou um pedaço da gente. Crime significa a destruição do rio. Nós temos danos sociais e ambientais aqui que vão demorar não sei quantos anos para se recuperar e talvez nunca se recuperem, né? Então, além do problema social e ambiental, também isso vai ficar na memória do povo. Um dano difícil de calcular, né? A Samarco, ela divulga vários laudos dizendo que a água está boa para consumo. Porém, em julho do ano passado, o Ministério Público Estadual fez uma análise da água tratada em Governador Valadares. E esse estudo mostrou que a água estava fora do padrão para consumo, porque ela tinha um excesso de alumínio, algumas amostras, mais de 3 vezes o que é permitido em alumínio. Como diz o povo Krenak aqui, né, no relato deles, o rio é sagrado e essa perda não tem como reparar. Alguns municípios ainda não aceitaram a utilização da água do Rio Doce como consumo para o tratamento, né, do município. Resplendor é um desses municípios
O que a gente pode falar é que até hoje a Renova está fornecendo caminhões-pipas com água para essas comunidades. Está fornecendo também captações alternativas, né, que são captações além do Rio Doce, não só em Resplendor, vários municípios estão tendo essa entrega pela Renova. Mas, em paralelo, a Renova está trabalhando junto com o poder público para que a gente possa acessar essas pessoas, fazer uma campanha, para que a gente possa realmente levar para a população, levar para a pessoa a informação, né? E ela, com essa informação em mão, ela possa entender a situação e ter talvez um melhor aceite. É uma tristeza muito grande, né? Porque a minha mãe me ensinou a nadar, os meus pais me ensinaram, os meus avós ensinou a minha mãe, né? Os nossos tataravôs ensinou os seus filhos, entendeu? Então é um ciclo de conhecimento que a gente perdemos agora. A gente não pode ensinar a nossa criança. A gente está sendo obrigado a ensinar elas a nadar dentro de uma caixa d'água. Isso é muito complicado, né? O nosso rio Atu está aqui, ó. Isso aqui que é da nossa cultura, que é do nosso povo e não pode usar devido a esse problema. Então a gente acaba sentindo essa dor, essa perca muito grande, porque a gente está sem esse momento de ensinar os nossos filhos, né? Então isso é muito triste para nós. E os nossos velhos buscam muita força aí nos encantados, nos espíritos, para saber lidar com essa perca, né? Saber falar com as nossas crianças por que ela não pode mais tomar banho no rio, por que ela não pode estar mais pescando, por que ela não pode estar participando do ritual do Atu, que é com as águas sagradas. No futuro, eu não sei, né? A gente pensa, a gente sonha com isso, mas está muito devagar, a situação está muito difícil. E hoje, né, é complicado. Hoje a gente está vivendo, a gente tem uma luta pela frente, né? A gente busca força nos maré, que é os nossos espíritos, nossos velhos, né, que tem essa força que tem passado, e nós estamos vivos. Graças a Deus nós estamos vivos. Tupá não é a cana, e Nakatã. Ingrid benda kue benda ihom, miang kata ihom ne, miang ihom, bok benda ihom, himbon ihom, porque miang job ne kata, ihom ne kata. Ani me ke ewatu kita mihram. Então, o que aconteceu? Essa lama que chegou aí, que veio de lá de Mariana, para nós foi muito doído, muita tristeza. Até hoje eu sinto a falta do nosso rio vivo. Essa lama veio, matou o rio, matou os nossos peixes que alimentavam nós. E o rio, para nós, ela é sagrada, ela faz parte da cultura, né? A gente ensinar a criança a nadar, chamar chuva, o banho. Não matou só o rio e nem o peixe, matou os remédios que dá na beira do rio, que a gente colhia para fazer remédio, chá para beber, né? Hoje nós não tem mais nada, perdeu tudo. Aí eu fico imaginando, meu Deus, será que nós temos nosso rio de volta? Eu acho que não. O veneno está lá dentro dela, está lá no fundo. Qualquer coisinha que vem chuva grossa, o rio enche, as cabeceiras dos córregos caem tudo dentro, aí que esse pó sobe de novo.
Não tem como dela viver. O rio era vida. Mas às vezes eu sonho com o rio. Ela está perfeita. E lá está eu na pedra, acendendo fogo, cantando, pescando e com os parentes. Como é que foi? Timão, né? Como é, né? A tingurada, era ré, né? Era ré. Oh, a turminha, ré. Oh, a turminha, ré. Oh, a tumboquinha, uit. Bumburu, nangu, ré. Oh, a tumboquinha, uit. Bumburu, nangu, ré. Oh, a turminha, ré. Oh, a tumboquinha, uit. Bumburu, nangu, ré. Ré. Os vídeos contam um pouco mais sobre a história dos Krenaks, sua cultura e como eles têm sobrevivido após o rompimento da barragem de Mariana e a contaminação do Rio Doce. Agora, em linhas gerais, aponte os principais momentos da história contada e a relação desse povo com a natureza da região. Anote tudo aí em seu caderno. O primeiro relato que temos é que em 1808, com a chegada de Dom João VI ao Brasil, é decretada guerra aos botocudos, que viviam na região do Vale do Rio Doce. Essa guerra levou ao extermínio de diversas etnias indígenas que ali viviam. Os únicos remanescentes foram os Krenaks. Em 1920, eles receberam do governo brasileiro a escritura de um lote de terra, mas isso não garantiu a permanência deles ali. Em 1953 e depois em 1970, os Krenaks foram retirados da região, mas sempre voltaram. Após uma grande enchente em 1979, que destruiu toda a estrutura dos fazendeiros que haviam ocupado a região, os Krenaks voltaram em definitivo. Obtiveram mais uma vez a demarcação das terras na década de 1990, mas muito menor do que era originalmente. O último grande acontecimento foi em 2015, com o rompimento da barragem de Mariana, que matou o Rio Doce, fonte de água e alimento para eles. O povo Krenak tem uma forte conexão com o Rio Doce, que eles chamam de Uatu. Além disso, há as pedras nas quais se encontram diversas pinturas rupestres, que eles consideram muito importantes, pois são os únicos vestígios dos seus antepassados. Por fim, há a montanha sagrada dos 7 Salões. Atualmente, os Krenaks não podem visitar essa montanha, pois são ameaçados por fazendeiros. Gente, por hoje é só, mas se vocês quiserem saber mais, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela. Um beijo e até a próxima!